o futuro da democracia na América Latina? A crise econômica que afeta vários países da região pode colocar em risco as democracias que surgiram ainda na década de 80, após longas e duras ditaduras militares? Para saber qual é a perspectiva até 2030, um grupo de líderes políticos e de cientistas políticos fizeram uma análise durante 6 meses. Essa análise resultou no trabalho chamado Alerta Democrático. E para conhecer um pouquinho sobre esse alerta, nós convidamos hoje a cientista política Mili Borger. Ela que é diretora da instituição responsável por esse trabalho, que é Real Partner. Muito bem-vinda ao Cidadania. A pergunta, logo de cara, é: a democracia está em risco na América Latina? Então, depende o que a gente entende por democracia. Eu estou compartilhando aqui o resultado de um trabalho que foi feito por esses 37 líderes de 13 países, e o debate entre eles foi que alguns anos atrás o debate talvez foi entre ditadura e democracia, mas hoje não é tanto isso. Talvez até tenha alguns riscos disso em um país ou outro, mas não para a região toda. Mas a democracia está em risco em outros sentidos, e a democracia genuína está em risco. E o que significa uma democracia genuína? Que não é só eleições, não é só o voto, mas que a democracia genuína significa também a participação social em um Estado de Direito, o exercício da cidadania. O exercício da cidadania, a proteção dos direitos, etc. E que essa democracia mais profunda não está ainda consolidada, que está em risco por questões como a corrupção, concentração de poder, a pobreza, a desigualdade, a exclusão. E esses são os temas que eles querem chamar a atenção com esses cenários. O trabalho trabalhou, a senhora falou em cenários, em 4 cenários, né? Eu vou lê-los aqui, que é o Democracia em Transformação, Democracia em Tensão, Democracia em Mobilização e Democracia em Agonia. Sim. O que representam exatamente esses cenários? Então, é interessante que os 4 nomes começam com a palavra democracia. Então, isso foi uma escolha do grupo exatamente para comunicar que a democracia pode ser muita coisa e que a democracia, em termos das eleições, de um conceito muito básico, está presente em todos os 4. Mas são cenários muito diferentes. O primeiro cenário da democracia em transformação é um cenário onde de um Estado de Direito, de uma inclusão maior, de novas lideranças, de uma democracia representativa, que tem certas inovações institucionais que aprofundam realmente o conceito da democracia na América Latina e consolidam essa democracia, mas que a inovação vem realmente das instituições e de um fortalecimento institucional e um investimento também em questões como a educação pública, que é muito forte nesse cenário. O cenário da democracia em tensão é um cenário de concentração de poder, que até começa com alguns movimentos de reforma, algumas novas lideranças, mas acabam sendo caras da mesma moeda, como fala no cenário, e que ainda concentram poder e que tem muita polarização e poder em disputa. Por isso que se chama a democracia em tensão, que os poderes estão em disputa entre diferentes elites e os poderes fáticos e o governo disputando o poder. O cenário da democracia em mobilização é um cenário de muito empoderamento cidadão através de redes, das novas tecnologias, novos modelos de organizar. O grupo falou que era um cenário onde a sociedade está no modelo 3.0 e o governo não acompanha essa velocidade. O governo fica no modelo 1.0 e os cidadãos tomam muitas questões nas suas próprias mãos, mas, ao mesmo tempo, as redes também podem ficar nas mãos de forças antidemocráticas. Também tem questões que não podem ser resolvidas, que realmente dependem do Estado. Então, é um cenário de muito empoderamento e experimentação cidadã, mas de um governo menos forte e um modelo muito participativo, mas que não alcança necessariamente superar os problemas estruturais da região. E o cenário da democracia em agonia é um cenário onde o poder do crime organizado realmente infiltra muito o Estado,
onde as instituições estão muito enfraquecidas. É um cenário que é muito presente na América Central, talvez mais do que no Brasil como um país, mas ao mesmo tempo em certos territórios do Brasil isso também é relevante, pensar essa ameaça realmente de uma democracia sequestrada por crime organizado. Narcotráfico, principalmente. Sim. Narcotráfico, mas outros tipos de crime organizado também, tráfico humano, outras economias ilícitas. Esses cenários, eles estão hierarquicamente organizados? A gente sai da transformação até a agonia ou não? Não é uma hierarquia, mas a gente conversou muito sobre os caminhos entre um e outro. Pode haver um processo de transição de um para outro, não? Sim. Os cenários são como arquétipos das democracias que a gente pode vivenciar na América Latina. Então, pode também ter misturas deles. Ontem, no debate do lançamento, foi discutido se o Brasil está em alguma... Está talvez muito presente na cenário da atenção agora, mas com a transformação e mobilização também presentes. Então, cada país vai ver talvez uma mistura dos cenários e é interessante ver os caminhos como um pode levar a outro. Como que o cenário da mobilização talvez possa ser uma saída do cenário da atenção para um cenário da transformação, né? Então, pensar essas não como imagens estáticas, mas como diferentes mundos que podem ter um caminho entre um e outro. Bem, a senhora já adiantou minha próxima pergunta. Em que cenário está o Brasil? Então, isso na verdade não é eu não quero responder essa pergunta para o Brasil, eu quero que os brasileiros mesmo reflitam sobre isso, então que as pessoas se familiarizem com o material e a nossa intenção com esse material é realmente despertar o diálogo. Então, a gente não percebe isso como um produto final, a gente vê isso como uma ferramenta para uma reflexão aprofundada. Então, a gente quer jogar essa pergunta exatamente para os brasileiros, e não só os brasileiros, mas as pessoas em Bolívia e Honduras, onde lançamos também nos cenários de ontem, em todos os países, para eles olharem isso como um mapa para ter essa conversa, onde estamos e para onde estamos indo. Mas ontem foi realmente colocado por várias pessoas que eles percebem que o cenário da tensão é muito forte no Brasil agora, pela polarização. Quando a senhora fala de tensão, é uma tensão sociedade e o governo ou é uma tensão interna ao poder? Acho que é as duas coisas, mas a tensão entre diferentes poderes, a disputa de poder é muito forte no cenário da tensão e a concentração de poder também. Então, as pessoas, né, quem participou do debate ontem colocou isso como um cenário bastante presente hoje, mas ao mesmo tempo tem elementos da transformação presentes no Brasil e da mobilização com certeza também. E é interessante que o cenário da transformação, se você ler realmente a narrativa que o grupo criou, ele começa com uma descrição que me parece muito que é o Brasil hoje, que o cenário da transformação começa com uma crise, começa com essa insatisfação popular, crises de corrupção, não somente do governo, mas também empresariais. Então, isso não foi a intenção do grupo descrever o Brasil, mas a crise que está na história da transformação é muito parecido com o que está acontecendo hoje. E isso leva a um cenário positivo pela insatisfação, pela intolerância da população com isso e que gera aí novos movimentos e um processo de despertar não somente dos cidadãos, mas dos políticos e dos partidos e do governo em si, né? Então, tem a possibilidade de ter um cenário positivo saindo de uma crise, né? Não há o cenário democracia consolidada. Essa realidade é inexistente na América Latina? Então, o cenário da transformação é o cenário mais próximo disso, mas o grupo queria realmente evitar criar um cenário utópico ou um cenário que não parece latino-americano, porque a gente colocou para eles o desafio de criar cenários plausíveis, que as pessoas iam acreditar. Então, se você lê a história da cenário, você vai ver que é um cenário muito realista também. Então, é um cenário de muita esperança, acho que o cenário da mobilização também tem bastante esperança, mas é muito realístico, muito pé no chão. E, então, acho que uma utopia até 2030 realmente não é possível, mas acho que é um cenário de uma democracia consolidada, sim. No caso brasileiro, a Constituição de 88, ela assegurou várias ferramentas, vários instrumentos de participação popular.
Sim. Por exemplo, representação de conselhos no campo da saúde, no campo da educação, os instrumentos de audiências públicas, mas parece que a população brasileira ou não acredita nesses mecanismos ou não está educada a usufruir desses mecanismos, porque vários dos problemas que a gente acompanha, por exemplo, de desvios, de investimentos até equivocados, são decisões que, pelo menos na letra da lei, deveriam ter passado pelo crivo social, repito, Conselho de Educação, Conselho de Saúde. Sim. Esses instrumentos estão ultrapassados, temos que buscar instrumentos novos de democracia direta, ou é um processo de educação e de formação da própria população? Então, no cenário da transformação, esse investimento na educação é muito importante. Né? Investimento na educação e na cultura cidadã, na cultura cívica, é uma ênfase muito grande no trabalho. E eu acho que ele também leva a uma mistura um pouco entre alguns desses mecanismos com essa educação para saber usá-los e outros novos mecanismos que estão surgindo, essa ideia de uma inovação institucional. E tem uma ideia no grupo de que as democracias na América Latina também estão ainda maleáveis por ser mais jovens, democracias mais jovens. Então, todos esses novos mecanismos têm um espaço para experimentação aqui e eles viram como uma visão que a América Latina podia também ser o futuro da democracia, que pode ter inovações democráticas aqui, por exemplo, que pode trazer para o mundo. Bom, eu sou de origem da Dinamarca, né? Um país muito homogêneo que está com muita dificuldade hoje para trabalhar a questão da imigração, né? Isso é uma grande questão na Europa inteira. É uma democracia muito antiga. Mas a América Latina talvez tenha mecanismos e possa fazer experimentos pela diversidade que já existe aqui. Tem experiências e práticas de inclusão na diversidade daqui, da América Latina, que podiam servir para as democracias da Europa hoje. Foi uma das conversas que aconteceu no grupo que eu acho que pode inspirar também. Como que a América Latina possa servir, criar experimentos democráticos e democracias inclusivas que possam servir como oferecer lições para o resto do mundo, que está o mundo inteiro ficando com essa diversidade. Se a gente olha o processo histórico da América Latina, né, nós tivemos movimentos, embora haja uma grande diferença entre os países, movimentos mais ou menos unificados dentro do tempo histórico. A independência da região, depois um ciclo de governos nacionalistas, com Perón na Argentina, Getúlio Vargas no Brasil, tivemos as ditaduras militares, depois o processo de abertura também mais ou menos numa mesma época, o modelo neoliberal, depois a chamada onda rosa, que foram os governos mais progressistas. A senhora, a partir do estudo, pode-se dizer que a América Latina faz um movimento único ou a tendência é que regiões e países, cada um tome o seu destino? Vamos ter, assim, uma nova onda, como aconteceram no passado? Então, acho que foi um grande desafio realmente para o grupo pensar regionalmente. Tivemos deputado do Peru, de Argentina, aqui do Brasil, teve movimentos sociais, teve uma líder do movimento de catadores de Colômbia, no movimento nacional lá. Então, tinha líderes sociais, tinha pesquisadores, mas tinha políticos atuais e empresários também. Então, cada um tem um foco no seu país e foi um desafio para eles pensar regionalmente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é o nosso objetivo, realmente poder trazer essa perspectiva regional para o debate e eles conseguiram traçar vários temas que têm em comum. Então, os temas de corrupção, de inclusão, como eu mencionei, da estrutura de poder, etc., da diversidade, são temas que eles têm em comum e que vale a pena compartilhar entre os países. Então, com certeza, cada país vai ter o seu rumo. Não é uma história única para a região. Essa diversidade é muito fundamental no processo de reconhecer. Mesmo que a região, se a gente olhar para o Chile, para a Argentina, para a Venezuela, para a Guatemala, que teve agora o presidente são realidades deposto, muito diversas, né? Mas que guardam de comum as crises de credibilidade política, Sim. as crises de ética na política. Exatamente. E isso não pode estar levando a um comportamento comum dessas sociedades?
É essa coisa, tem uma grande diversidade de realidades e tem os temas em comum. E eles podem compartilhar ideias e inteligências sobre como tratar esses problemas que eles têm em comum. E esse debate é muito, muito valioso. E o grupo que participou cita muito isso hoje, que essa oportunidade de um diálogo regional foi raro, não tem tantas oportunidades para fazer isso. Ficaram 8 dias debatendo juntos em 3 momentos e de ter essa perspectiva regional. Eu acho muito saudável para o Brasil hoje ter isso também, porque a gente fica muito no curto prazo, muito achando que o nosso contexto é diferente do resto. E esse produto, eu acho que tem essa oferta de trazer uma visão de longo prazo e uma visão regional para a gente pensar um pouco além, né, do imediatismo, assim. Embora 2030 esteja logo aí. Sim. É uma década e meia, se formos calcular em termos de mandatos eletivos, quatro governos pela frente. Sim. Isso é uma decisão, né, do grupo pensar qual é um horizonte que não é tão distante que a gente não consegue imaginar e também não tão perto que não permite que o mundo seja diferente. Então, por isso que eles escolheram 2030, porque eles acham que o mundo pode ser diferente até um certo nível, até 2030, mas também não é uma distância que a gente consegue imaginar e consegue acreditar que as nossas ações de hoje impactam o futuro em 2030. Se você começa a falar de democracia em 2050, você vai pensar, tenho 20 anos para relaxar e depois eu vou trabalhar sobre isso. Mas 2030 são as nossas ações de hoje que estão impactando nessa realidade. Então, por isso que esse ano... O grupo identificou um alto nível de risco de retrocesso. A gente vê expressões, inclusive, pedindo, não só no Brasil como fora do Brasil, volta de militares, regimes menos democráticos. Foi identificado esse risco? Então, foi discutido bastante. Eu acho que a avaliação do grupo foi que não é um risco regional, pode acontecer talvez em um país ou outro, mas como uma região como um todo, um regime militar não é um grande risco. Por isso que eles colocaram esses 4 cenários que são democráticos, que não é um retrocesso para uma ditadura militar, mas são retrocessos em outros sentidos econômicos, de corrupção, de disputa de poder, de polarização, de forças antidemocráticas, etc. Então, tem riscos que também são retrocessos, mas são novos tipos de retrocessos. Não é um retrocesso para os anos 80, são outros riscos hoje. E o grupo escolheu esse nome ao final do processo de alerta democrático, porque eles sentem que a causa que eles têm, né, de alertar sobre esses riscos e oportunidades de hoje, que não é necessariamente o óbvio, mas que são características desse mundo muito complexo e que está mudando numa velocidade muito, muito alta, né? Quando a gente olha para o cenário internacional, a senhora até citou seu país, mas identificamos em várias regiões a questão da intolerância religiosa afetando as condições democráticas de alguns países. Sim. Como que o elemento religião e a presença cada vez mais constante de fundamentalismo é percebida nesse trabalho? Então, é mencionado em todos os cenários. No cenário da transformação, ele enfatiza um Estado laico, uma educação laica, etc. E no cenário da agonia, você tem a religião servindo como um refúgio para as pessoas pelo tamanho da violência, pela insegurança, etc. E pela falta de esperança que as pessoas encontram um refúgio na religião mesmo. Então, nesse cenário da agonia, o fundamentalismo cresce mais. E nos outros cenários também, no cenário da tensão, tem uma presença de um fundamentalismo religioso e o projeto político disso. E na mobilização, esse ponto de que a gente acha que rede é positivo, mas rede pode ser usado por muitas diferentes forças, inclusive crime e fundamentalismo religioso, né? Então, a gente precisa não ser ingênuo com essa ideia de redes e desses novos modelos, quem é que pode também usar isso, né? Quando nós falamos em um processo de democracia plena, de cidadania,
vêm à tona temas que até pouco tempo eram tabus, como a questão da não existência de uma homofobia, das liberdades religiosas, da questão da mulher decidir sobre o seu corpo. A senhora, no cenário de tensão, esses temas afloram? Sim, esses temas estão presentes como um retrocesso. Eu acho que nessa questão de direitos tem certos retrocessos nesse cenário da tensão sobre os direitos que a gente acha que são conquistados e que não necessariamente são. E qual é o futuro agora desse trabalho? Então, estamos oferecendo esse trabalho como um processo para catalisar reflexão estratégica, diálogo, debate regional, debate sobre a democracia e para as pessoas pensarem nas ações de hoje que possam influenciar esse futuro. Então, no site do projeto tem várias ferramentas para pensar como refletir sobre isso como um cidadão individual, como criar uma reflexão coletiva, como disseminar esse material, como promover debate, como pensar planejamento estratégico. Qual é o endereço na internet? É alertademocrático.org. E como que o cidadão interage ali? Como? Como que o cidadão pode interagir? Então, esse material está tudo público. Então, qualquer cidadão tem uma página no Facebook também e no Twitter, facebook.com/alertademocrática, com A para espanhol. E qualquer pessoa pode pegar esse material, é um material muito didático, tem brochura, tem, coisas muito simples para comunicar, muito pedagógicos para comunicar o que é isso. Qualquer pessoa pode levar isso e criar um diálogo com isso e pensar as suas ações e compartilhar isso a partir da plataforma. Promover debates locais, essas coisas. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Cidadania. Essa foi a cientista Mili Borger, que nos trouxe aqui o resultado de um trabalho que levou 6 meses, reunindo lideranças políticas de toda a América Latina, que projeta o futuro da democracia na região. O trabalho é o Alerta Democrático. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós. O telefone é 0800 61 2211. Ou, se preferir, entre no nosso portal www.senado.leg.br/TV. Até um próximo encontro.